Boa noite de novo. Obrigada. Feche seus olhos de novo, só por alguns instantes. Fecha mesmo. De repente você está aí no sofá, assistindo, e por estar em casa, esquece de fazer, né? De seguir os comandos. Mas feche mesmo. Por um instante, deixe de olhar para mim agora. Sinta o Espírito Santo sentar aí do seu lado, no lugar onde você está. Sinta o ambiente da sua sala, do seu quarto, do seu escritório, seja lá onde você está. Sinta o ambiente agora sendo transformado pelo poder da presença de Deus. E que por causa da presença de Deus, tudo mudou aí ao seu redor. Se existia algum ambiente de briga aí, de chateação, de mágoa, esse ambiente agora toma uma nova forma e é um ambiente do céu. Começa a preencher a sua casa nesse momento, em nome de Jesus. Eu profetizo que o ambiente do céu comece a encher aí o lugar onde você está agora, em nome de Jesus. E que toda dúvida, que todo medo, que toda insegurança dê lugar à certeza de que o Senhor está com você aí do seu lado. Senhor, nós queremos sentir a Tua presença agora. Mais que palavras, mais que canções, nós queremos ser tocados por Ti. Sim, Deus. A Tua palavra fala que o Senhor habita em meio aos louvores. Então todo esse louvor que foi feito aqui já entrou nas nossas casas. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a transformar aquilo que precisa ser transformado. Em nome de Jesus, começa a nos lembrar de quem Tu és. Em nome de Jesus, começa a nos fazer sensíveis à Tua voz. Começa a nos fazer sensíveis ao Teu poder. Começa a nos fazer sensíveis àquilo que o Senhor quer mudar, transformar e mexer em nossos corações agora. Mais que uma gravação de culto online, mais que as preocupações, que agora nós queremos ser tomados pela Tua presença. Agora nós queremos ser cheios da Tua presença. Nós não estamos aqui mais uma vez para assistir alguém. Nós estamos aqui, Senhor, para cultuar o Teu nome e para, em resposta disso, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Tu és Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto e luz na escuridão. Nós sabemos que esse é quem Tu és. Tu és aquele que transforma ambientes. Tu és aquele que muda realidades. Tu és aquele que onde chega tudo é transformado. O Senhor é especialista em fazer um caminho novo no deserto. Aonde não há, o Senhor é especialista em fazer haver. O Teu haja continua sendo real. Então que haja em nome de Jesus agora. Que o Teu haja chegue em nós. Que o Teu haja chegue na nossa casa. Que o Teu haja chegue no nosso país. Que o Teu haja chegue às nações. Em nome de Jesus, você pode dar um amém aí bem forte. Você pode exaltar aí. Receba o haja do Senhor na sua vida. Receba a transformação de toda a insegurança em nome de Jesus. Que as mentiras sejam transformadas em verdade e que o caos seja transformado em jardim. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar para você nessa noite que Deus continua sendo esse das canções que a gente canta. Desse louvor que estava tocando aqui agora no fundinho, enquanto você me ouvia orar e orava junto comigo. Ele é especialista nisso. E semana passada a gente conversou um pouco sobre isso na live que a gente fez. Eu, junto com o pastor Marlon, pastor Alberto, estávamos lá na live. E pintou esse assunto. E eu senti o coração movido. Eu senti o meu coração movido por Deus para dar continuidade nesse assunto. E o que foi dito lá é que Deus não cria caos. Você pode repetir comigo? Deus não cria caos. Deus cria jardins. Amém. Tudo que o Senhor faz é bom. Por mais que a gente não entenda a princípio, é bom. Por mais que na nossa cabeça não esteja ordenado da forma como a gente esperou, se foi Deus que fez, é bom. Repete comigo, se foi Deus que fez, é bom. Se foi Deus que fez, é bom. E aí,
Só teve uma coisa dentro do jardim, eu e o pastor Alberto conversávamos agora há pouco sobre isso. Uma coisa no jardim que Deus corrigiu. Deus corrigiu a solidão. Deus criou tudo e disse que tudo era bom, que tudo era perfeito. Só não era bom que o homem andasse sozinho, amém? E você está sozinho aí, você se sente só. Deus quer corrigir isso nessa noite. Deus quer corrigir a sua solidão, te fazer se sentir acompanhado. Mesmo que você esteja sozinho aí, com a ausência de uma pessoa, de repente você está aí quietinho, né? Mas Deus quer te fazer se sentir acompanhado, guardado, seguro. O relacionamento que Deus disponibiliza para você nessa noite é para que você se sinta junto com Ele. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a Bíblia fala em Gênesis que a terra era vazia sem forma e não tinha nada. E era a escuridão que habitava em tudo, né? Só existia escuridão. Quando a gente fala de escuridão, quando a gente fala de coisas sem formas e vazios, a gente pensa em caos. Existia o caos, existia o nada, existia escuridão, existia vazio, existia ausência. E aí no meio do caos, do nada, da escuridão, da ausência, Deus fez tudo que hoje a gente acha belo e lindo. E eu estava, antes de vir para cá, eu estava olhando na internet as maravilhas naturais. E quando eu olhei as maravilhas naturais, né, eles demoraram 4 anos para decidir o que seriam essas maravilhas naturais. Uma delas é a Amazônia. E eu comecei a ver as fotos de todas as maravilhas naturais. E tudo que eu olho... Quem está com saudade de ir para a praia e fala, eu estou com saudade? Ai, que saudade de ir na praia. Que saudade de passear. E tudo que a gente acha lindo, tudo que a gente acha belo, tudo que a gente olha, contempla e fala, uau, que natureza magnífica, que coisa maravilhosa. Deus criou no meio do caos. Tudo que você olha e contempla e acha lindo e acha belo, Deus criou no meio do caos. E era tudo caos, era tudo vazio. E o haja de Deus fez com que existisse um jardim. No meio do nada, Deus criou tudo que a gente vê e acha que é tudo hoje, amém? Então eu queria começar sobre esse princípio. Deus é especialista em mudar caos em jardim. Repete, Deus é especialista em mudar caos em jardins. Ele sabe fazer isso. Ele é especialista em mudar decretos, em mudar circunstâncias, em usar principalmente situações de caos para construir lindos desfechos. Fique calmo que você vai chegar lá junto comigo. Assim como ele fez no Éden, que era tudo sem forma e vazio. Assim como ele fez na minha vida, que era sem forma e vazia antes dele chegar. Ele quer fazer na sua circunstância de caos hoje. Você pode dar um amém aí? Deus pode entrar na sua história de caos e fazer algo novo e belo. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E o texto que eu separei parece que a princípio não está falando sobre esse mesmo assunto, mas eu queria que você se concentrasse, ficasse comigo até o final. Antes de eu terminar, você vai entender tudo que Deus quer falar com você nessa noite. E aí tem uma outra coisa que eu quero que você repita comigo hoje. Vocês que estão aqui também. Fala comigo assim, eu prometo. Pode falar forte. Eu prometo que nunca mais eu vou pular genealogia. Pode rir aí que eu sei que todo mundo pula. Eu também. Estou confessando esse pecado, aleluia, me perdoa Jesus, amém. E aí, em uma genealogia, Deus falou comigo hoje. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Na verdade, do capítulo 1 ao capítulo 9, Deus está tratando sobre a genealogia de Judá. Enfim, eu não vou me ater muito a explicar sobre esse livro, porque senão a gente vai gastar todo o nosso tempo que a gente tem aqui com isso. E é de suma importância que você conheça a história bíblica, mas é de suma importância hoje você entender que Deus é capaz de mudar essa situação de caos que você está vivendo aí. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, pode entrar na nossa live no final lá, o pastor Alberto vai te explicar tudo sobre a história de Crônicas, tá? Eu vou chamar ele lá, ele vai explicar. Mas eu quero que você se concentre aqui agora nisso. Está acontecendo uma história. E esse capítulo está falando sobre a genealogia de Judá. Está falando sobre a genealogia de Jesus, de Davi, de toda essa galera que é super abençoada, amém?
Isso, então está tratando sobre genealogia e a partir de hoje você não vai mais pular isso, porque no meio de uma lista de nomes tem um nome específico e desse nome específico nasceu a mensagem de hoje. Diz assim 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha o que diz. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Algumas versões dizem assim, causador de dores, ou o que me causou muitas dores, dependendo da versão que você está lendo aí. Jabes orou, invocou ao Deus de Israel, dizendo, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Repete comigo, livrando-me de dores. E aí a última frase desse versículo é a chave que nós temos para hoje. E Deus atendeu ao seu pedido. A primeira coisa que eu quero que você pense comigo nessa noite é que Deus é um Deus que atende pedidos, amém? Deus é um Deus que continua ouvindo a sua oração, amém? Deus é um Deus que responde a oração do seu povo. E a Bíblia fala que a oração do justo pode muita coisa. E a gente tem falado aqui durante muito tempo sobre orar. Orar sobre as nossas circunstâncias, orar sobre a circunstância do coronavírus, orar sobre a circunstância das nações, orar por pessoas, profissionais, enfim. Mas você conhece o poder dessa oração? E mais, você tem usado esse poder nesse tempo? Ou será que tem ficado somente nesse anúncio? Ore, 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 ore. Sabe aquelas pessoas que olham para nós e falam 6 horas? Pessoas 6 horas. Você conhece gente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas? 6 horas por mim? E aí a gente se torna crente 6 horas. A gente pede oração para todo mundo, mas na verdade a gente não ajoelha, a gente não dobra o nosso joelho para orar. A oração de todo mundo tem efeito, querido, inclusive o seu. A sua oração tem efeito. Não deixe de orar. Jabes orou e eu quero te explicar um pouco sobre a cultura desse povo. Sobre o nome de Jabes. Na verdade, na cultura desse povo, na cultura de Israel, o nome significava muito. E eu já falei sobre isso aqui na Dunamis, quando eu preguei sobre Moisés. E até vou colocar o nome dele aqui como exemplo daqui a pouco. Mas as pessoas recebiam nomes e aquele nome caracterizava o que aquela pessoa seria. Era a identidade da pessoa. O nome diria muito sobre a personalidade, sobre o caráter daquela pessoa, sobre o que aquela pessoa era capaz de fazer. Geralmente, nessa cultura, quem dava o nome aos filhos eram as mães. Salvo algumas exceções, quando Deus falava diretamente com o esposo ou diretamente com ela, mas quem dava o nome era o Espírito Santo de Deus, e não era ela que escolhia. Salvo essas exceções, quem escolhia o nome geralmente eram as mães. E as mães escolhiam esse nome segundo o que quisesse que aquele filho chegasse a ser. Ou segundo alguma coisa que já haveria acontecido em sua família com relação à sua linhagem, seja bênção ou maldição. Então aquele nome era proferido, nome fulano de tal. Eu estava dizendo, é um abençoado, ou é um amaldiçoado, ou será um futuro abençoador, sabe? O nome diz muito sobre o que a pessoa era nessa cultura. Algo bom, algo ruim, que desse uma característica específica, marcando a vida do indivíduo para sempre. Aquela pessoa que recebeu aquele nome era marcado para sempre com aquele decreto que recebeu dos seus pais. E nesse caso, a gente viu que o decreto que estava sobre a vida de Jabes era alguém que causa dor. A gente leu isso no texto. Jabes era alguém que causava dor. Jabes foi alguém que foi concebido com muita dificuldade, de acordo com a mãe dele. E uns exemplos de nomes assim, como falei, era Moisés. Moisés, toda vez que eu ouvia o seu nome, Moisés, ele lembrava, eu sou alguém que foi tirado das águas, eu sou, sabe lá, né, o que ele pensava. Agora sim, eu devagando um pouco aqui, né, nas minhas ideias, a Bíblia não fala sobre isso, tá? Mas eu penso que eu sou muito criativa no pensar. Eu penso que toda vez Moisés pensava assim, caramba, alguém me abandonou, não, né? Eu tive que ser deixado, não sei. Enfim, depois ele foi criado por sua própria mãe, mas eu penso que esse nome trazia algumas lembranças não muito boas para ele. Jacó também recebeu um nome que teve um decreto, né? Suplantador. Jacó nasceu segurando no calcanhar do seu irmão, então a mãe deu um nome assim, alguém que, né, suplanta. Lutou com Deus também, seu nome foi trocado, enfim, Abraão.
pai de muitos, Abrão. Seu nome foi trocado por Deus, mas o novo nome que ele recebeu de Deus diria que ele seria pai de uma nação, pai de multidões, e foi exatamente isso que aconteceu com ele. E assim seguindo Isaac, quando Deus falou que Sara geraria um filho, Sara riu, e aí quando Isaac nasceu, ele recebeu esse nome, né? Filho da alegria, riso. E aí Ismael, Deus ouve, enfim, temos muitos nomes na Bíblia que decretam a realidade sobre aquela pessoa. Então, o texto que a gente leu começa dizendo, ele era um homem respeitadíssimo, e termina dizendo, Deus atendeu o seu pedido, mas entre uma coisa e outra tem um decreto, um causador de dor. Jabes saiu dessa realidade, desse decreto, para a realidade de alguém que era respeitadíssimo e para a realidade de alguém que era alguém que tinha suas orações atendidas, para alguém que era grande em terras, né? O que foi que Deus respondeu? O que Deus atendeu? Ele era um abençoado, ele tinha suas terras enormes, a mão do Senhor estava sobre ele, ele era guardado por Deus, nenhum mal alcançava Jabes e ele era livre de toda dor. O nome dele significa dor. E exatamente é dessa dor que Deus o livra, Deus atende essa oração. Não sei se você está entendendo aí, se você está, dá um amém aí, pelo amor de Deus, na sua casa, aqui. Então, como foi que isso aconteceu? Eu acredito que a realidade de Jabes foi mudada por meio da oração, por meio do relacionamento que ele teve com Deus. Tem algumas mensagens, até algumas pessoas bem interessantes, bem importantes, falam sobre a oração de Jabes, né? Eu não quero me ater ao tipo de oração que ele fez, ao que ele pediu, eu só quero dizer que a oração fez alguma coisa por ele, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite. A oração pode fazer alguma coisa por você, e a primeira coisa que a gente deve saber é que Deus muda decretos, amém? Já falei isso aqui, estou repetindo. Ele pode transformar a situação de caos para a glória do seu nome. E aí eu vejo duas pessoas especiais na Bíblia, assim, que a gente olhava e circunstancialmente a gente dizia, é caos. Circunstancialmente a gente dizia, está acabado. Circunstancialmente a gente dizia, é um amaldiçoado. E, na verdade, Deus estava apenas pegando todo o caos e construindo uma linda história, construindo um lindo jardim, construindo belas coisas e dando bons resultados no meio daquele caos que era só o que a gente enxerga e aquelas pessoas enxergavam também. A primeira pessoa, já falei dele aqui, Moisés. Se a gente olha para a história de Moisés, depois do chamado que Deus deu para ele, a gente só viu desgraça. É ou não é verdade? Primeira coisa que chama minha atenção na história de Moisés é que o coração de Faraó era endurecido, e acontecia um monte de desgraça, um monte de coisa ruim, né? Cada vez que ele ia lá falar com o governador, né, do Egito, cada vez que ele ia lá falar com o chefe de Estado, vinha uma notícia pior ainda desse chefe de Estado. Parece que a Bíblia é um pouco atual, né? E aí, o que veio do chefe de Estado? Olha, já que você veio falar em nome de Deus, eu vou aumentar a carga, eu vou fazer vocês trabalharem muito mais, eu vou agora fazer vocês trabalharem com menos comida do que vocês tinham antes. Notícias terríveis. E a sensação que Moisés tinha, e ele fala isso para Deus, ele fala, caramba, apesar de Deus ter avisado para ele tudo que aconteceria e ter prometido a vitória no final, Moisés ficava assim, meu Deus, eu fui e fiz o que o Senhor mandou e nada do que o Senhor disse que aconteceu ainda. E agora a única coisa que eu vejo é caos, destruição, dificuldade. O próprio povo pedia para Moisés parar de falar. É ou não é verdade? Caos. Na nossa visão, caos. Na visão de Deus, a libertação de um povo. Na nossa visão, caos. Na visão de Deus, glória e mais glória sendo acumulada para o nome dele. Vocês estão entendendo isso? De repente você está olhando para a sua circunstância, a única coisa que você vê é gritaria e confusão. Você é um passageiro da agonia, como diria um amigo nosso. Você está desesperado. E você só vê coisa ruim, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus está olhando e está vendo a construção de uma bela história. Deus está olhando e está vendo glória sendo construída para o nome dEle. Você pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus. É isso. E essa história termina com Moisés fazendo exatamente aquilo que Deus disse que ele ia fazer. Ele ia libertar o povo ia ser livre. E ele ia adorar o nome do Senhor num monte.
José sonhou. A única coisa que ele fez foi ter um sonho. Fofoqueirinho também, né? Porque contou o sonho. Tô brincando. Mas é verdade. Podia ter guardado para ele, né? Mas amém. A gente faz isso também. Glória a Deus. E aí, contou o raio do sonho e foi perseguido a vida inteira. Pensa comigo, se você se identifica. Seus próprios irmãos olhando para o sonho e fazendo chacota. Ah, mas quem é você? Agora a pessoa vai se curvar, seu idiota. Nada a ver. Quem é você para ser isso que o seu sonho diz que você vai ser? E aí os próprios irmãos jogando ele, levando aí, depois foi levado como escravo, foi traído, foi caluniado, foi preso, foi esquecido dentro da prisão, enfim, comeu o pão que o diabo amassou na nossa palavra de hoje, né? Onde a gente via o pão que o diabo amassou, Deus via o livramento de um povo. Deus via um homem fiel. E a palavra diz que a mão do Senhor estava sobre Moisés. Sobre José, desculpa. Sobre José. Deus era com José. E tudo quanto ele colocava as mãos, prosperava. Deixa eu te falar uma coisa. De repente você está trancado aí na sua casa. E você está ouvindo notícias terríveis. Mas eu tenho certeza, principalmente nós, donas de casa aí, né? Estou representando a gente aqui. A gente tem feito milagre com aquilo que o Senhor tem colocado na nossa casa. A gente tem multiplicado aquilo que Deus tem nos dado. Cada dia a gente inventa uma receita nova com aquele mesmo frango, né? É porque a mão do Senhor está sobre a nossa mão. Um dia é frango frito, outro dia é frango cozido. É o mesmo frango, a gente só muda o nome. A mão do Senhor estava sobre Moisés e onde ele tocava, prosperava. E a gente está me sentindo um pouco assim nessa quarentena. Onde eu estou tocando, Deus está multiplicando. Tem um frango que eu fiz segunda-feira até hoje, estou brincando. Está até hoje lá na geladeira. Deus é comigo. Então, isso, quem olhasse de fora via uma história de confusão. Via uma história ruim. Mas como Deus enxerga jardim dentro do caos, ele estava vendo um governador sendo providenciado. Ele estava vendo um homem sábio sendo estruturado, para que quando sim a dificuldade viesse, ele tivesse alguém preparado para salvar toda uma nação. Vocês estão entendendo isso? Então, onde você está vendo o caos agora, e eu quero pedir licença rapidinho. Eu sei que o meu tempo está estourado, mas nós estamos vivendo uma realidade agora de caos. Amém. E se você olhar com os seus olhos naturais, você só vai ver recessão, você vai ver futuro desemprego, você vai ver quarentena, você vai ver só dificuldade. Mas, se você olhar com os olhos de Deus, que vê jardim no caos, você vai ver o que era solitário, habitando no meio da família. Você vai ver o culto no lar sendo restaurado. Você vai ver a vida de oração sendo restaurada. Você vai ver homens e mulheres que não se viam quase dentro de casa. Por causa do emprego, por causa da velocidade das coisas. Hoje nós estamos tendo relacionamentos. Eu estou muito feliz, me perdoem falar isso. Eu sei que não era para dizer. Mas eu estou muito feliz com o que o caos gerou dentro da nossa casa. Eu sei que você pode estar por uma situação muito difícil, mas hoje vocês se reúnem para falar sobre a situação difícil, sabe? Hoje eu olhei o Instagram e eu vi pai e filho, mãe e filho fazendo bolo de chocolate, pescando, desenhando, brincando de jogos de mesa, coisas que eu não via há muito tempo. Então Deus está pegando todo esse caos que não foi Ele que fez, mas Ele está usando todo esse caos para transformar esse caos em belos jardins. E quando tudo isso acabar, eu sei que a boa mão do Senhor vai continuar sobre nós e que Ele vai continuar exaltando e glorificando o nome dEle, mesmo diante de toda essa situação que para nós parece que é caos, que é perda, nós continuamos ganhando. Deixa eu falar uma coisa sobre o que Deus está restaurando também. A nossa confiança estava no nosso planejamento financeiro. A nossa confiança estava no nosso emprego. A nossa confiança estava na força do nosso braço. E do nada, todas as coisas que são corruptíveis, como diz lá em Hebreus, todas as coisas que são corruptíveis estão sendo abaladas para que as incorruptíveis permaneçam.
Deus abala o que é corruptível para que aquilo que é incorruptível fique. Então, de repente, a gente está perdendo algumas coisas, mas a gente também está ganhando muitas coisas que não são corruptíveis. A sua família não é corruptível. Se você trabalha junto com Deus em equipe, ela pode sobreviver a isso. Em nome de Jesus, enxergue o jardim de Deus no meio dessas coisas que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo. Estou triste por toda a situação, sim, orando muito, incessantemente, todos os dias, mas feliz porque Deus foi capaz de escrever uma história nova no nosso meio, através dessas coisas ruins que estão acontecendo. E 2, para acabar, prometo. Segunda coisa que a gente deve saber, a primeira é que Deus muda decretos, Deus transforma a causa em jardins. E a segunda é que Deus não responde simplesmente à necessidade, Deus responde à fé. Repete comigo, Deus não responde só à necessidade. Deus responde à fé. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orarem, ele olhou para os seus discípulos e disse assim: quando vocês orarem, deixa eu ensinar como é que vocês vão fazer. E aí está em Mateus 6, a oração lá do Pai Nosso, que ela é bem conhecida de todos nós. Mas um pouco antes de iniciar a oração do Pai Nosso, Jesus fala para os seus discípulos: olha, o Pai, vocês não precisam ficar repetindo, né, as mesmas coisas, porque o Pai sabe o que precisamos. Repete comigo, o Pai sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Deus sabe a sua necessidade. Então aí eu fico pensando comigo, sabe? Beleza, Deus sabe a nossa necessidade. E antes da gente pedir, Ele já sabe tudo que a gente quer, né? Não vou orar mais não. Glória a Deus, aleluia, encerramos a palavra, não é isso. Por isso que eu quero dizer que Deus está respondendo a sua fé, não só a sua necessidade. Deus fala sobre não andeis ansiosos com coisa alguma, versículos aí antes. Não precisa ficar ansioso porque eu sei, eu cuido da erva do campo, eu cuido das flores, eu cuido do passarinho, eu cuido da natureza, eu cuido de todo mundo, revisto todo mundo de glória, todo mundo tem o que comer, que dirá você que é meu filho, eu cuido de tudo. Sim, Deus sabe as nossas necessidades, então por que a gente precisa de oração? É porque Deus vai responder a nossa fé diante da oração. O Pai sabe o que você precisa, você sabe o que você precisa. Lembra que eu falei das coisas corruptíveis? Então, a gente precisa mais da oração do que Deus. Deus sabe exatamente o que você precisa, mas a oração faz você saber que o que você precisa está em Deus e não em você mesmo. Eu não sei se você está entendendo. A importância da gente orar é porque a gente reconhece que tudo vem de Deus, que tudo é para Deus e que nada subsiste fora dele. A gente não consegue nada longe de Deus. Por exemplo, onde está agora o seu emprego? Se não fosse Deus, né? Onde está a sua saúde? Se Deus não guardar, se Deus não nos guardar, se a gente não cumprir o que a gente precisa para ficar salvo, e mesmo assim a gente corre risco desse vírus entrar na nossa casa de alguma forma, numa sacola de compras que a gente vai no sacolão comprar alguma coisa, não é verdade? Se não é Deus, nós não somos nada. E a oração serve para a gente reconhecer que a gente precisa desesperadamente que Deus intervenha na nossa vida. E Mateus 7, capítulo 7, versículo do 7 ao 11, dá algumas instruções sobre a oração. Jabes orou a Deus e Deus atendeu o seu pedido. E Mateus 7 fala, peçam e será dado. E aí eu quero usar dois textos diferentes, só para você entender o contraste do que Deus diz. Quando a gente lê esses dois textos, Mateus capítulo 7 e Lucas capítulo 18, a gente acha que Deus está comparando coisas, mas na verdade Ele está contrastando. Grava isso aí na sua cabeça, tá? Deus fala assim, ó, peça e será dado, busque e encontrarão, bata e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E aí mais à frente ele fala um pouquinho, né? Se o seu filho pedir alguma coisa, uma comida, lá em casa o pedido está ficando esquisito, mas outro dia a gente conversa sobre isso. Se Deus te pede alguma coisa para o seu suprimento, você vai dar algo totalmente diferente. Ele usando algumas analogias, né?
E ele mesmo responde o texto, não. Então, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais eu que sou Deus. Ou seja, Deus não está comparando a fidelidade dele com a nossa. Deus está contrastando. Se você é assim mau e sabe fazer boas coisas, ainda mais eu que sou bom, que a benignidade está 100% no meu caráter. Outro versículo que ele fala é no Lucas 18, outro contraste. Ele está falando sobre a insistência de uma viúva que precisava de um julgamento. E ele fala de um juiz, né? Esse juiz estava meio sem vontade de ajudar essa viúva. E aí ela insiste. O princípio dessa parábola é Deus mostrar, né? Olha o que diz o versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Peraí, se até um juiz que não está nem aí, ele está dando a mínima para a necessidade daquela viúva. Se pela insistência dela, ele respondeu, ainda mais vocês que são meus filhos fiéis, amados, queridos, prediletos, amém, pastor Marlon? Romanos fala que Deus, ele foi capaz de abrir mão da sua maior preciosidade, que era o seu filho, por causa de mim e de você. O amor de Deus está demonstrado em todo o tempo, em toda a Bíblia. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor de Deus é demonstrado para nós. Então ele fala, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, o Filho do Homem encontrará fé na terra. E aí, para orar, a gente entende que a gente precisa de fé. Romanos 5,2 fala que o que dá acesso aos depósitos da graça é a nossa fé. E resposta de oração nada mais é que acessar os depósitos da graça de Deus. Porque quando a gente recebe resposta, não é por merecimento próprio, é porque a graça de Deus superabundou sobre as nossas vidas. Não é o muito merecer que te fará receber as promessas de Deus, mas é acessar os depósitos da graça por meio da fé. As respostas das suas orações estão nos depósitos da graça de Deus. E a fé te faz acessar essa graça. 2 Crônicas, capítulo 7, 14, diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Se o meu povo orar, eu ouvirei. Eu ouvirei lá do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Jabes estava destinado a ter uma realidade. Quando todos o olhassem, olhariam para alguém que causou dor. Moisés estava vivendo uma situação de caos. Parecia que nada dava certo, que nada funcionava. José, idem. Tudo vai mal. Mas há uma chave para virar essa circunstância. E essa chave é a oração. Outra coisa muito boa que está acontecendo no meio desse caos é que a nossa mensagem está chegando até aí, você onde você está. Saiba que você é amado por Deus. Que Deus, ele tem um propósito com a sua vida e através dela também. Saiba que o Deus a quem eu sirvo não é um Deus surdo. Ele não foi feito por mãos humanas. Ele tem ouvido, ele tem olhos e ele tem amor por mim, por você. E ele sabe tudo que você precisa, ele sabe tudo que eu preciso. Mas nós precisamos acessar, ajustar a frequência, para poder dizer no final, como Jabes disse, e Deus atendeu ao meu pedido. Você sabe o que acontece quando você ora e a sua oração é respondida? A glória é de Deus. Então você está interessado em ter suas respostas. Você está interessado em ter respostas da parte de Deus. Você é o maior interessado em receber
mudança de circunstância. Deus é o segundo maior interessado. Ele quer ser adorado, receber glória. Ele quer ser o único Deus. Ele é. Ele só quer que a gente reconheça isso. Então, você quer ter a sua circunstância mudada? Deus quer mudar. A gente precisa acessar a fé por meio da oração, amém? E eu quero te encorajar nessa noite, você que está aí. Eu quero que você ajuste essa frequência. Eu quero que você sintonize aí no lugar que você está. Eu quero que você abandone as reclamações, que você abandone as lamentações, não como quem esquece, mas abandone aos pés do Senhor. Você quer reclamar? Você reclame. Diga para Ele, coloque tudo, despeje tudo aos pés deles. Mas Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, as circunstâncias parecem que vão me engolir, eu acho que eu não vou sobreviver a isso, eu acho que nada nunca vai mudar. Deposite toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Mas, depois da sua queixa, como Abacuque, né? Abacuque fala que ele colocou as queixas, ele tinha uma queixa diante da presença do Senhor. E logo depois da sua queixa, ele disse: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu estou alegre porque eu sei que eu sirvo a um Deus presente. Eu estou alegre porque eu sei que eu sirvo a um Deus que me ouve. Então deposite as suas adorações a Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Comece a orar agora aí no seu lugar. Comece a se lembrar da sua circunstância de caos. Comece a lembrar de tudo que está em dificuldade no nosso país, na sua vida nesse momento. E coloque isso aos pés do Senhor. Pai, eu quero entregar em Tuas mãos a minha vida agora, a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo. E eu quero acessar os depósitos da graça agora, por meio da oração. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa responder à necessidade de cada um. E que brevemente, Senhor, a nossa visão seja transformada. E que a gente consiga ver bênção no meio desse caos. Ó Deus, que as vestes de cinza sejam trocadas por vestes de louvor. E que a nossa oração seja fortalecida em Ti. Que a gente possa entender que a gente tem um Deus que cuida de nós. Que a gente possa entender que a oração pode muita coisa. Levanta um povo de oração nesse tempo, Deus, em nome de Jesus. Que a gente possa se lembrar que tudo que a gente precisa está em Ti. Que o Senhor é o suficiente. Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que nós sabemos viver com pouco e sabemos viver com muito. Mas o que importa é viver na Tua presença e não perder a Tua presença de vista. Em nome de Jesus, renova a nossa fé nessa hora, Deus. Eu quero te pedir um renovo na fé, um renovo na vida de oração. Que a gente deixe as atividades como está acontecendo agora, mesmo depois que tudo voltar ao normal, que a gente sempre possa estar aos Seus pés, com a nossa frequência ajustada à Tua voz e não apenas as notícias externas das nossas circunstâncias. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abale mesmo as coisas que são corruptíveis, mas que o Senhor mostre para nós as coisas que são incorruptíveis. A Tua palavra diz que tudo pode passar, mas a Tua palavra permanece para sempre. Então eu te peço que a Tua palavra seja liberada sobre nós enquanto nós estamos aqui aguardando uma resposta Sua. Ó Deus, que as nossas Bíblias estejam abertas junto com as nossas petições e com as nossas orações. E que a gente aprenda, no meio do caos, a orar e a entregar as nossas ansiedades em Suas mãos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor mude a nossa história, como o Senhor fez com Jabes. Que a nossa oração seja atendida e que no final de tudo isso a gente possa dizer: o Senhor seja exaltado, porque Ele respondeu a minha oração. Em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia.
Palavra poderosa, palavra abençoada e abençoadora. Que verdadeiramente nós possamos crer que a nossa oração tem poder, que a nossa oração tem poder diante de Deus e que Deus tem poder para nos conceder aquilo que nós pedimos. Que você possa ter uma semana abençoada e que realmente onde você tem visto o caos possa florescer e nascer um lindo jardim. Amém? Lembrando, terça-feira nós temos DG Family, ok? Então você reúne a tua família em casa, onde você estiver, uma família no máximo, 2 famílias no máximo, tá? Uma e mais uma. E você faça o teu DG, 19 horas ou 20 horas, o horário que for melhor para vocês, tá bom, gente? Vocês aqui também. Quarta-feira a gente está aqui de novo, culto online às 20 horas. E daqui a pouquinho a gente vai estar na live aí, eu e a pastora Edilene, a gente vai entrar e depois a gente vai chamar o pastor Alberto para responder todas as perguntas teológicas que vocês tiverem na live. O pastor Edilene vai falar um pouquinho sobre a palavra que foi ministrada, tá bom? Eu vou ficar lá só de monitor e vou deixar o pastor Alberto responder o restante. Brincadeira, gente. Mas vai lá no Instagram, na nossa live daqui a pouco a gente vai estar chamando, vai estar abrindo lá, então chama a gente, entra lá. E ó, nosso canal do YouTube, você que já está seguindo, amém, beleza? Ativa lá o sininho, as notificações para você poder receber. A gente vai estar postando outras palavras, a gente vai estar postando, tem outros projetos aí para acontecer além do culto online, então fica ligado no nosso canal do YouTube. E você que ainda não compartilhou, compartilha com alguém, curte, compartilha, envia o link. Por quê? Quanto mais pessoas acessarem o nosso canal e compartilharem, mais pessoas vão ser alcançadas com essas palavras. O culto online ele é transmitido aqui agora no Facebook, no Instagram, e depois ele fica lá no nosso canal. No Facebook, no YouTube, perdão, e depois ele fica lá no nosso canal. Então você pode acessar e compartilhar, tá bom? Não deixe de acessar. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana, que o Espírito Santo te conduza diante dessa semana que você vai ter e diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo.